A maioria das sombras, veja aí, preste atenção, veja o nome do vídeo. Todo tipo de sombra, Joilson de Assis. Todo tipo de sombra, Joilson de Assis. Porque existem vários tipos de sombra. Até Deus tem sombra. A sombra do Altíssimo que pousou sobre Maria. Mas existem vários tipos de sombra, né? Das quais 97% das sombras são maléficas, né? Mas todo tipo de sombra, todo tipo de sombra. Joilson de Assis. Todo tipo de sombra, Joilson de Assis. Tipos de vultos e sombras. Seu significado, Joilson de Assis. É 1 hora de vídeo eu explicando sobre sombra. 1 hora, né? Mas queira ou não, sombras são muito perigosas. Porque poltergastes é uma das 3 características do poltergaster: barulho, por isso que o nome é poltergaster, demônio barulhento. E sombra. Eles têm sombra. Aí tem sombra que se arrasta, tem sombra que é como se fosse um pano correndo pelo chão, tem sombra que é como gigantes. Então eu passo 1 hora dando aula sobre sombras em sonho, sombra no quarto, que foi o caso dessa menina aí que sonhou com sombra no quarto, tá? E tem essa parte também, 97% de sombras são ruins, são sugadores, são demônios atacando. Aí tem a sombra gomosa, que é perigosíssima, ela mata, ela vira carro, né? Tem a sombra do poltergeist, então, assunto muito pesado. Então dá uma olhadinha aí, todo tipo de sombra, ou tipos de sombra, Joilson de Assis. Tipos de sombra, Joilson de Assis. Aí você assiste vagarosamente esse vídeo, porque eu vou explicando como é que agem essas sombras, tá? Essas sombras, ela age como a fumaça. A fumaça, ela é um intermediário entre o humano e o divino. Onde a aparição de anjo, até do próprio Deus, havia fumaça. A fumaça, e Deus apareceu no meio da fumaça. Espíritos também fazem do mesmo jeito. E sombra quer dizer que aquele ser tem poder na matéria. Alguma coisa ele está fazendo na matéria. Está sugando. Muitas sombras têm poder de matar. Muitas. Então aí tem vários tipos de sombra. Tem sombra de bicho, de boi, de vaca. Tem sombra de anão, tem sombra de gigantes. Tem sombra de homem, de mulher. Tem sombra que se mexe, tem sombra que é apenas um tipo de um negativo. Então veja aí, tipos de sombra, Joilson de Assis. Eu passo 1 hora explicando. E até o divino tem sombra, tá? A sombra quer dizer que o espírito está agindo na matéria. Aqui em casa, ela diz, uma sombra preta que me dá tapas na orelha. Epa, a gente tem que conversar sobre isso, né, Valquíria? Valquíria! Então, sombra, né? Sombra que dá tapa. Sim, sombra que dá tapas. Então, essa sombra geralmente aparece com sucubos, né? Ela tem poder, ela agarra a pessoa. E isso aí já está comprovado. Tem na internet o cara levando surra de sombra na escada. Quando a sombra aparece, ele está... aquele ser, ele está, me arrepei todinho, está materializado. 30%, 40%. Então ele pode dar um murro em você, ele pode puxar você na escada. Inclusive aí no YouTube, você pode dar uma olhadinha, o cara leva, você bota assim, sombra ataca o homem na escada. A sombra deu um murro no cara na escada, velho. Era 2 homens descendo. Aí de repente viu uma sombra subindo. Quem é a sombra ali? É um demônio, poltergaster. Veja aí, poltergaster, eu disse assim, como é que se forma um poltergaster? Como é que se forma? Interessante, né? Então a sombra dá um murro no cara e se agarra com o cara, e o cara se agarra com a sombra, e o outro amigo corre, não sabe o que fazer. Se não correr, ela mata. Mata. Aí tem um outro caso que o cara dormindo, aí vem uma sombra, agarra no pé do cara, né? E puxa. E puxa a pessoa, né? A sombra, ela mostra que ele está agindo na matéria. Na maioria dos casos, a sombra, ela é um poltergeist, tá? Ela mostra que Ela está fazendo alguma coisa. Os sucubos viram sombra depois de um orgasmo. Ou seja, quando a mulher dá o orgasmo nele, ele
vira uma sombra. Aí ele fica X horas ensombrado, né? O mistério, né? Ó, o mistério. Tem alguma coisa a perguntar disso aí? Então, Rafaela diz o quê? Eu com 39, 33 ainda tenho medo, não entendi. Deixa eu ver mais. Boa tarde, misericórdia, sangue de Cristo tem poder? Tem. Quando um espírito bom aparece em forma de sombra, algum contato ele vai ter físico com você, né? Se um espírito mau aparecer em sombra, ele está tendo algum contato. O que dá aquela força para ele ficar é um orgasmo, é um abraço, é uma oferenda. Aí ele vira aquela sombra. Ele tem X hora para agir. Depois ele perde aquele horário, aquela força, né? Eu só acho que essas sombras na internet são montagens. Algumas são, tá? E outras não. Porque tem a demônio se manifestando em sombra. Eu estava vendo um vídeo de uma câmera, que as câmeras hoje estão muito boas, né? As câmeras chinesas estão dando 10-0, principalmente essas que você bota, que ela é inteligente, né? Eu comprei umas, gostei demais. Ela acompanha, ela dá zoom, Então a câmera chinesa mostrou um cara vindo com a sombra nas costas. Aí quando ele passa por outro, a sombra sai dele e entra no outro. Aí o cara que a sombra saiu tem um empurrão para frente, e o cara que a sombra entrou tem um empurrão para frente também, né? Então ela passou de um corpo para outro, e a câmera filmou a sombra, tá? Espíritos com sombra, em sombra, quer dizer que ele tem poder de matar uma pessoa, de empurrar um motoqueiro para debaixo do carro, de empurrar uma velhinha. Então, os espíritos sombra são muito perigosos. No mínimo, a pessoa tem depressão, tá? Como é que se forma essas sombras? Pelo poder de minerais, oferendas, cultos, votos, pactos, sucubos. Os sucubos, eles viram sombra às vezes. Eles pegam o poder chamado vril, tanto da mulher quanto do homem. Na hora que a mulher está ali, ela ilumina ele e ele vira uma sombra. Aí, como eu falei, ele tem X dias ou X horas, depende da mulher, com força na matéria. Então ele vai fazer alguma coisa na matéria. Ele derruba um prato, ele pode derrubar uma pessoa. O sangue de Cristo tem poder. Então, pastor, para a sombra chegar e tocar nas pessoas, pode ter legalidade? Tem, depende. Se você estiver no ambiente dela, estiver desprotegido, as pessoas hoje não oram mais, porque as pessoas acham que são muito inteligentes, e orar é coisa de gente burro. Aí as pessoas, elas vão se tornando autossuficientes. Mas, na verdade, nós tudinho é mortal. Todos nós somos mortais e falíveis. E devemos pedir muito a Deus que nos livre do mal. Vai sair, unja o carro. Vai viajar, unja a mala. Unja o ônibus que você vai. Como é que eu unjo, pastor? Você pode ungir com óleo, você pode ungir com saliva, pode ungir com as mãos, com os dedos, né? Veja aí no nosso canal como ungir, né? Então, porque como é que eu vou ungir um avião, pastor? Eu vou viajar no avião, sim, você não toca no avião? No momento que você toca, você já unge o avião. Como é que você faz? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Como ungir as coisas. Você pode ungir seu marido, pode ungir seus filhos, pode ungir... Tem que ungir, gente, porque o mal existe, tá? Os discípulos sabiam disso. Ave Maria, pastor, é assustador essas sombras. Sangue de Cristo tem poder. Valdeci Messias. É assustador mesmo, tá? Viu uma sombra, você fique alerta, porque alguma coisa pode acontecer. E se você orar, aí ela não tem poder contra a luz, tá? No mínimo essa sombra está sugando, né? E essa sombra adora mulheres, mas também homens, né? Aquele filme, gosta de falar disso, pastor? Que é aquele filme? Eu não entendi. Sonhei que na praia vi uma mulher que estava... Sim, peraí. Então, para a gente não mudar tanto de assunto. Então, você viu uma sombra, tenha cuidado. Não estou querendo, goste, exato. Porque é o seguinte, os espíritos ele pode se apresentar de diversas formas. Como pessoa, como animal, como um morto, pálido. E
pode se apresentar como uma sombra. No momento que ele se apresenta como uma sombra, aí é um bicho perigoso, tá? Porque na maioria dos casos é um poltergeist. O poltergeist bota para descer, tá? O poltergeist pega uma mulher, ele sacode a mulher para um lado, sacode um para o outro, ele mata a pessoa enforcada. E quando não provoca a queda de algum objeto ou a queda da pessoa. O sangue de Cristo tem poder, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém. Cristo proteja a tua alma e te livre do mal, tá? Então, se você vê sombra, você tem que estar alerta. Mas no quarto, então possivelmente ele esteja te pegando de noite. Pegando, sim, veja Poltergeist, Joilson de Assis, ou Sucubus, Joilson de Assis, tá? É normal ver vultos no espelho? Não é normal. Veja aí como ungir seu espelho. Eu não sei se eu fiz esse vídeo, ou foi uma live que eu ensinei, você ungir seu espelho contra o mal. Cuidado com o espelho, principalmente em agosto e no mês da quaresma. Mas deve ter cuidado sempre, né? Podemos até falar isso sobre espelhos. Na madrugada, o marido espiritual estava no quarto. Está repreendido em nome de Jesus. Usa uma moeda, tá lembrado? E pode usar jaspe, tá? Pratique aquilo que eu ensinei. Ele não vai poder tocar em você. O sangue de Jesus tem poder, portal fortíssimo. Sim, inclusive o mês de abril é conhecido como a abertura de portais, né? Onde Cristo passou, né? Abra-se os portais. São 10 portais que se abrem no mês de abril. Por isso o nome é abril, de abrir. Abril, de abrir. Entendeu, menino? Que Deus nos livre do mal, tá? Esses negócios aí de sombra são terríveis, né? São terríveis. Tem mais alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver mais aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Sonhar, achando pena. Sim, vamos falar sobre isso, sobre a pena, né? Ok? Verdade, pastor. Tem gente que não ora e acha que é sabido. Nós temos que ser sabidos. Dona Neuza Brito. Mas nossa sabedoria não é nada perante o espiritual. E não é, né? A gente tem que se benzer, menino. E orar a Deus e pedir a Deus que nos livre do mal. Sim, e você vai ver aí nesse estudo todo tipo de sombra, Joilson de Assis. Tem sombra em forma de animal, de aranha, né? É mulher, é um demônio, né? Que usa a energia feminina. Quem é cristão pode fazer sinal da cruz, pastor? Pode. Sinal da cruz não faz mal, não. O sinal da cruz te protege. Quem inventou o sinal da cruz inventou uma coisa maravilhosa. Eu me sinto muito protegido fazendo o sinal da cruz, tá? Eu sempre fiz. Nunca deixei de fazer. Eu não fico fazendo na frente dos outros, que a pessoa fica, ai, um pastor fazendo o sinal da cruz, é o fim do mundo, o mundo vai se acabar. Para mim, eu acho normal. Tem aí, cristão pode fazer o sinal da cruz, Joilson de Assis, tem um vídeo falando sobre isso. Eu acho que o sinal da cruz deixa a gente mais protegido, tá? Eu me sinto mais protegido. Se alguém dizer, é pique-cocoloco, como é? Pique-cocoloco. Psicológico? Não é psicológico. Se for, por que não usar? Se é um psicológico bom, né? O sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, amém. Mas aí, muitos crentes que falam isso nem oram. Eu conheço crente que não ora. Come, caga, caga e come, come, caga. Caga e come, e não se benze. Porque ele acha que ele é crente, ele é o macaxeira celestial, entendeu? Mas eu não acho isso, não. Eu peço muito a Deus que nos livre do mal.
Muito a Deus que nos livra. O mal, meu irmão, é tão forte que Cristo mesmo disse: não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Às vezes por causa de uma besteira, na hora errada, no momento errado. Então, não é para a gente ficar doido, rezando, orando toda hora. Mas, no mínimo, ao comer, ao beber, ao tomar banho, a gente não ora. Não ora. Você vê crente orar? Às vezes, quando o crente ora, é amadíssimo, maravilhoso, interrompível Deus, um negócio assim meio espetaculoso. Mas a oração mais forte não é aquela espetaculosa. Pelos poderes. Não, a oração mais forte é aquela feita de coração. Senhor, eu vou viajar, Senhor, eu vou entrar, Senhor, eu vou sair, tenha misericórdia de mim. Eu não estou mandando você se benzer, não. Nem mando ninguém, nunca mandei. Eu só acho que o benzimento é coisa muito boa. Tá? Ninguém sabe de onde vem o benzimento. Lembre-se que quando a igreja evangélica nasceu, a igreja católica já tinha 1.500 anos de igreja. A gente despreza esses 1.500 anos de igreja. Tu sabe o que é 1.500 anos de igreja? Nem tu, nem eu sabe, porque a gente não chega nem a 100 anos. Nem a 100 anos. Então é muito tempo. É muito tempo. De Cristo até a igreja evangélica surgir, lá com Lutero, na renovação, se passaram muitos anos. Nesses muitos anos se criaram muitos mistérios. É porque a gente é muito olhando para o umbigo da gente. A gente pensa que a igreja nasceu ontem, atrás do quintal, naquela igreja de fundo de quintal que a irmã inventou para os filhos ser pastor. Né? Mas na igreja é uma coisa muito antiga. A igreja tem 2.000 anos e os crentes nasceram há 500 anos. Então nós temos, os crentes, 1/3 dos anos que a igreja tem. Né? Aí foram criados pelo sinal da Santa Cruz, né? Rogai por Deus, nosso Senhor, livrai-nos, Senhor. É orações pedindo livramento. Se eu oro para Jesus, eu estou orando para o diabo. Se eu falo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu estou orando para o Satanás. Isso é questão de partidário, né? Porque às vezes assim, tudo para o crente que é católico é tudo do diabo. Não é assim. O cara chegou para mim e falou: tudo que é da igreja católica é do diabo. Só que eu sabia que o pai dele e a mãe dele, e ele, tinha casado na igreja católica. Aí eu cheguei para ele e disse: apoie, o seu casamento é do diabo, irmão. Mas o cara deu um pulo. Deu um pulo, veio. Epa! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que é isso, pastor Joilson de Assis? Eu digo: bem, se benze, menino. Guilherme já apareceu aí. Se benze, menino. Se benze, menino. Tu tá dizendo que tudo é católico é do diabo. Sim. Então teu pai e tua mãe casaram, não casaram não. Foi no diabo. Que eles casaram na igreja católica, nem cartório tinha na época. A igreja católica era o cartório. Agora veio, você casou também na igreja católica, depois você virou pastor. Mas depois que você virou pastor, você já estava casado, você não casou de novo, então não vale merda nenhuma o seu casamento. Não, pastor, mas o quê? Eu vale ou não vale? Ou vale ou não vale? Eu vou ou não vou? Então, é só partidarismo. É necessário partidarismo? É. Mas quem quiser ser partidário, seja. Eu acho que a igreja mãe tem muita coisa, né? Muita coisa a nos ensinar. Tem muitos erros? Tem, mas nós também tem, velho. É. Aqueles pastores que ficam entregando o erro da igreja católica, eu vi um pastor entregando o erro da igreja católica, só que ele esquece que, né, nos Estados Unidos tem uma igreja dele, que o casal que dirige lá é um casal muito assim, muito casal, entendeu? É. Aí eu fiquei doidinho, dizer: ei, rapaz, vem cá, tu tá falando os podres da igreja, né? Agora, tu sabe que na tua igreja lá, não sei aonde, na cidade tal, tem um casalzinho lá diferente. Diferente? É. E é da sua igreja, tá? Mas é o seguinte, é bom a gente olhar o rabo dos outros, né? Da gente não é bom, não. Então, existem muitas coisas como batizar, né? A igreja católica batiza criança, nós não batizamos. A igreja presbiteriana batiza criança. Oxê, não são crente? Então, assim, cada um tem a sua partidarismo, né? Acaba quer dizer, não, todo mundo ali é errado, todo mundo aqui é certo, tudo bem. Mas nem todo mundo é errado ali, nem todo mundo é certo aqui. O que for bom católico eu faço, gente. Eu não quero saber se é católico, se pelo sinal for bom, pelo sinal da Santa Cruz, rogai por Deus, nosso Senhor, que eu aprendi isso com minha mãe. Tem até no YouTube, minha mãe ensinando, minha mãe, minha velhinha. Pelo sinal da Santa Cruz, rogai por Deus, nosso Senhor. Tudo nos chakras, tudo nos chakras.
Uma igreja de 1.500 anos tem muito mistério, mas tem muito mistério, né? Então, assim, eu não estou atrás de partidarismo, eu estou atrás de coisas que mudam a vida. E eu acho que coisa do diabo é o cara procurar o diabo e pedir ajuda a ele. Mas se tem uma oração, uma reza, se tem oração de São Miguel Arcanjo, oração de São Francisco de Assis, não vou fazer não, daí tudo bem, faz se quiser, ninguém é obrigado, né? Minha igreja metodista batiza criança também, Luana Pereira Lucinda, eu gosto desse nome, que é o nome da minha avó, Inácia Lucinda de Oliveira. Tá vendo? Então a igreja, presbiteriana batiza criança, como é o nome? A igreja em Lucinda, cadê? A igreja metodista também batiza. Então o SUS falando do mal lavado. Você está entendendo? É só questão de partidário. É só o partido puico, né? Eu também faço o sinal da Santa Cruz e sou cristã. Eu acho que não tem nada errado aí nisso aí, mas cada um, eu posso estar errado, tá? Se beijo, menino! Mas aqui no Nordeste, quando a gente vê uma alma, vê qualquer coisa, a primeira coisa é a gente se benzer. Primeira coisa para se benzer, para entrar no cemitério se benze, para sair se benze. É como se fosse uma forma de proteção, para tomar banho, né? Eu quero saber assim, se o Dalai Lama ensinar alguma coisa boa que não for contra a Bíblia, eu obedeço. Se a religião, o hinduísmo, qualquer outra ensinar uma coisa boa, o que é bom, a Bíblia fala, para a gente pensar e buscar, né? Então, assim, cada um tem o seu partido. A igreja ela tem que ter um fechamento, uma célula fechada. Mas se a gente disser qual é a igreja verdadeira, a gente não sabe qual é a igreja verdadeira, porque todas elas pensam uma coisa diferente. Todas elas. Aí depois elas se juntam, os caçadores de... Como é o nome? Existe muita falsa doutrina, mas o perigo da gente caçar as falsas doutrinas é esse. A gente cortar o joio e cortar o trigo. Ninguém tem autoridade de cortar o joio e o trigo, estão crescendo junto. Eu me benzo antes de sair e chegar em casa. É ótimo, eu acho ótimo isso aí, né? Você vai sair, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe este dia, em nome de Jesus, livrando do mal. Ore antes de sair, ore. Você que é crente, ore. Você que é católico, ore. O mal não quer saber se você é católico ou crente, não, tá? Que Deus tenha misericórdia, porque acontecem coisas ruins com gente crente, com gente católica. Pastores que são encontrados dentro do mato, podre, dentro do carro, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Não foi assalto, o que foi que houve? Ninguém sabe. Outros que suicidam, o mal está solto, cada um que se proteja, porque Deus é Deus, né?